Olá, me chamo Daniel Ferreira e sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também conhecida como Rural, que fica localizada no município de Seropédica, na mesma cidade. Atualmente sou professor do ensino médio em duas escolas católicas particulares e sigo a minha formação cursando uma especialização lato sensu no programa de residência docente do Colégio Pedro II e um mestrado profissional no programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O presente trabalho, intitulado Proposta de modelos interativos com significação tátil para a compreensão estrutural de membranas celular e organela com foco em estudantes com deficiência visual, sob a orientação do professor Roberto Irineu, do Colégio Pedro II, faz uma análise, levantamento e uma investigação pelo Programa de Residência Docente PRD, com o objetivo de verificar a forma com a qual se ensina dentro da disciplina de Biologia o assunto citologia, mais especificamente a organização dos componentes que formam a membrana plasmática, tanto para os alunos videntes quanto para os alunos que possuem algum tipo de deficiência visual, desde a baixa visão até a perda total da mesma, uma vez que a presença de materiais didáticos específicos para os deficientes visuais é extremamente baixa. Ainda sobre esse assunto, Cecatin, em 2006, afirma que a produção de modelos tridimensionais é fundamental para estimular reflexões, noção de espacialidade e realidade das estruturas. Weiss e colaboradores, em 2013, apontam que modelos didáticos são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem desse grupo de alunos, uma vez que garante a apropriação de conceitos e uma contextualização do assunto abordado, sendo assim fundamental a utilização desses recursos. Objetivos específicos: apurar os fatores no contexto da percepção tátil, que influenciam de maneira positiva ou negativa o desenvolvimento do letramento científico dos alunos, utilizando como base o ensino da célula. E investigar estratégias ou ferramentas na produção de modelos didáticos, que possam ajudar nas etapas de ensino e aprendizagem de citologia ao longo da formação da pessoa com deficiência no ambiente escolar. Objetivo geral: investigar o processo de aprendizagem dos alunos cegos sob a temática citologia, produzindo modelos com significação tátil interativos. Todo modelo é feito para utilização principalmente por alunos deficientes visuais. Neste sentido, todas as peças são táteis, ou seja, possuem em sua superfície algum tipo de relevo para a identificação de cada parte que compõe a membrana plasmática. Todas as peças também são coloridas e com cores chamativas para se tornarem atrativas para os alunos videntes ou com baixa visão. Vale ressaltar que, apesar do modelo ser indicado para alunos deficientes visuais, nada impede que alunos videntes também o utilizem. Uma vez que o assunto seja introduzido em sala de aula, indicamos utilizar um modelo de uma célula eucariótica animal com aluno deficiente visual, apresentando a ele as principais estruturas celulares, morfologia e principais características da célula. Tendo a compreensão da organização geral da célula, partimos para uma versão macro da membrana plasmática. É como se fosse dar um zoom, e assim o aluno pode verificar através do tato todas as peças componentes da membrana. A partir do momento que o aluno deficiente visual for capaz de ter uma noção de organização, espaço tridimensional e arranjo, partimos para uma nova etapa, onde o aluno deve, por conta própria, montar, como se fosse aquele brinquedo, o Lego, a membrana plasmática com peças que estão soltas e dessa forma, nós, professores, podemos ver como esse aluno forma cognitivamente em sua mente a concepção estrutural do que ele imagina ser a forma da membrana plasmática. Todo esse método permite que nós, professores, façamos uma análise do entendimento de todo o processo de aprendizagem desse aluno sobre o tema membrana plasmática, por meio de uma dialogicidade com material didático que se realiza inicialmente por exploração dos componentes e correlação com seu significado científico, e, posteriormente, pela montagem desses recursos até que assumam a conformação estrutural típica biologicamente. Assim, a gente vai poder auxiliar de uma melhor forma para que ele possa ter um ensino equitativo com um aluno vidente. A ideia desse modelo é funcionar como se fosse o famoso brinquedo Lego, quanto ao princípio de montagem, onde a criança deve interrelacionar os componentes segundo um princípio organizacional definido, que observa a concepção estrutural como apresentado empiricamente. Sendo assim, após uma prévia explicação do conteúdo em sala de aula ou em atendimento educacional especializado, num primeiro contato com os modelos didáticos, promove-se com o aluno deficiente visual a formação ou a criação, demonstrando como as peças devem interagir segundo princípios biológicos e como se relacionam topologicamente entre si. Posteriormente, propõe-se que o educando repita o procedimento de forma autônoma, permitindo aos professores poderem observar as concepções que esse aluno teve sobre o tema
e a estrutura como concebida em sua mente. A partir disto, existirá a oportunidade de se promover as correções aos equívocos ou erros, e assim o aluno deficiente visual estará aprendendo o conteúdo, em condições de igualdade com os alunos videntes. A formação da membrana plasmática por parte do aluno é começar com os fosfolipídios e a partir daí o aluno é livre para ir adicionando as estruturas faltantes que melhor lhe convier, ou seja, tendo total liberdade na sua construção. O aluno poderá montar e remontar o modelo quantas vezes for necessário, até que ele consiga plenamente compreender a organização da estrutura. É válido ressaltar que deve ser deixado claro que existe uma camada lipídica externa e uma interna, e que essa organização deve ser respeitada. Sugestão de construção. Primeiro, colocar um fosfolipídio ao lado do outro e assim formar parte da primeira camada lipídica, a externa. Segundo, repetir o processo do primeiro passo, porém abaixo, e assim formar parte da segunda camada lipídica, a interna. Terceiro, adicionar a proteína integral. Quarto, terminar a camada externa e interna de fosfolipídios. Quinto, adicionar a proteína periférica. Sexto, adicionar o glicocálice. Sétimo, adicionar o colesterol. Quanto às organelas no citoplasma, inicialmente deve-se apresentá-las ao aluno para que tatilmente ele apreenda o aspecto morfológico concomitantemente com a definição funcional das mesmas. Além disto, a montagem no citoplasma da célula eucariótica deve ser acompanhada com um estudo de relação topológica entre elas, definindo, por exemplo, a via secretória que relaciona funcionalmente o retículo endoplasmático granuloso, o complexo golgiense e vesículas secretórias. Agora, alguns agradecimentos ao Colégio Pedro II, ao professor Roberto Irineu, por toda a orientação, paciência e cumplicidade ao longo da construção deste trabalho. Ao Calvin Costa, colega de turma do PPGE do CIMAT, que produziu e editou esse vídeo super legal. A Ionice Cardoso, uma amiga de longa data e também professora de Biologia do Estado do Rio de Janeiro, além de uma talentosa artesã profissional. Ao Jonathan Focht, por todo o apoio e companheirismo e também pela narração do vídeo. E por último, a todos os amigos e colegas professores de Biologia pela participação e colaboração nesse trabalho.